boa noite. É uma alegria ter conosco vocês nessa quinta jornada SP Flor Forma e Informa, o evento anual da comunidade SP Flor de Terapeutas Florais, criado para comemorar o Setembro Floral, que é o mês da terapia floral, no qual comemoramos o aniversário de Bach e o Dia do Terapeuta Floral. Eu sou Kátia Pereira, presidente da SP Flor, e em nome da nossa comunidade eu quero dar boas-vindas a todas e todos. A quinta jornada, ela começou no dia 21, quando tivemos o workshop Movimento pelo Planeta, a prática do cuidado com a vida. No dia 22, tivemos mais uma roda de partilha de saberes e fazeres, essa trazendo novas perspectivas para o movimento pelo planeta. E aqui vai uma explicação. Dia 24 de setembro é o Dia do Terapeuta Floral. Esse dia foi escolhido por ser o aniversário de nascimento de Eduard Bach, o precursor da terapia floral e o sistematizador do método de produção das essências de campos de consciência. Assim, nós optamos por celebrar o Dia do Terapeuta Floral antecipadamente, hoje, dia 23, e o aniversário de Eduard Bach amanhã, dia 24. Então, para tanto, teremos uma palestra com o título Sementes Deixadas por Eduard Bach. E fiquem atentos também que, em outubro, nós vamos ter o 7º Fórum SP Flor. Tá bom? E vamos à celebração de hoje. A comunidade SP Flor sempre escolhe temas que levem à reflexão. Em sendo assim, propomos hoje celebrar e refletir sobre uma questão que nos pareceu muito importante perante a conjuntura climática, que é a missão socioambiental dos terapeutas florais. Então, para tanto, iniciaremos agora com uma mesa redonda com convidadas especialíssimas. Então, eu apresento a vocês a Priscila Xavier, convidada do Movimento pelo Planeta. A Priscila, ela tem graduação em Biologia, atua em licenciamento ambiental, gestão de áreas contaminadas e recuperação de áreas degradadas. Ela é especialista em gestão ambiental pela UFSCar. É pós-graduada em gestão de áreas contaminadas pelo SENAC e é terapeuta floral do Sistema Florais de Bach. A Marta Wesch Ligiora, ela é representante do coletivo Dragon Energy Center. A Marta é terapeuta holística, ela possui graduação em arquitetura e urbanismo pela USP, é mestra Dragon Light e professora licenciada do Sistema de Essências de Campos de Consciência Dragon Light, e também é mestra em Reiki Xamânico Estelar, mãe cósmica pela Timalu Academy, mestre em Feng Shui e Trigramas, facilitadora do Stargate Experience e comunicadora da Vibe Mundial. A Filomena Flor, nossa prata da casa, é representante do coletivo Reiki Cura. Filomena é terapeuta floral profissional filiada à SP Flor, possui graduação em Biologia e mestrado em Biodiversidade Vegetal pelo Instituto de Botânica de São Paulo. É terapeuta integrativa, xamânica, mestre em Reiki Usui, Reiki Maheu e Amadeus, magia cabalística, tameana e terapeuta floral dos sistemas Ba e florais de Saint-Germain. Meninas, agradeço muitíssimo pela presença de vocês e eu queria dizer que é uma honra verdadeiramente tê-las conosco. E começando com a nossa com um trabalhinho que nós fizemos com a comunidade SP Flor. Nós conversamos com os nossos associados, né? E nós pudemos perceber que, em relação às atitudes e posturas que nós poderíamos chamar assim de socioambientais, né? Dos nossos terapeutas florais, nós temos aquelas de âmbito muito pessoal, né? Como as ações responsáveis e sustentáveis perante a natureza, a vida e a preservação ambiental, como economia de água, uso de materiais de vidro, né? Ou opção por insumos, embalagens e outros produtos de origem orgânica e reciclável. Também nós temos aquelas atitudes mais profissionais, assim, geralmente assumidas no consultório,
como a coleta de frascos de vidro ou plástico, o seu encaminhamento para reciclagem, a coleta seletiva e descarte consciente, né, de resíduos, resultante da feitura das essências de uso dentro do consultório, né? Então, são assim os frascos de álcool, garrafas de conservante, embalagem de insumos, cânula, frascos quebrados, essas coisas, né? Assim como aqueles resíduos gerados pela limpeza do consultório. E aqui vai desde a toalha de papel, os frascos de álcool 70, né, e outros produtos lá permitidos. Também foi levantado, né, pela comunidade que dentro do escopo da terapia floral, o terapeuta ele pode trabalhar a conscientização do cliente e a sua harmonização com a vida e a natureza. Contudo, né, o que nos interessa é como o terapeuta floral, esse profissional que conhece a fundo as essências de campos de consciência e está, né, devidamente capacitado para o seu uso terapêutico dentro dos limites da terapia floral, como prática integrativa e complementar à saúde humana. Como que esse profissional ele pode utilizar os seus conhecimentos para além da área clínica de atendimento a humanos, né, expandindo a utilização das essências para animais, plantas, ambientes, ecossistemas, é assim contribuindo mesmo com a própria natureza. Então, posto isso, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto a qual é ou como pode ser, né, essa missão socioambiental do terapeuta floral. Então, passo a palavra para vocês. Olá, boa noite. Eu sou grata pelo convite, né? Estou muito grata pelo convite. Espero poder contribuir um pouco com a experiência e com o tema que vocês propuseram. Nessa questão do socioambiental, nós temos diversas ramificações, né? Eu sou terapeuta floral, porém não sou atuante, né? Eu tenho conhecimento mais teórico do que prático, que é a parte de vocês. Mas nessa parte de meio ambiente, nós temos diversas condições em que os florais poderiam contribuir, né? Os terapeutas, com suas experiências e com toda a sabedoria de cada floral e de todos os métodos, que são vários métodos, né? Poderiam contribuir. A gente tem uma grande problemática, e isso eu vou enfatizar um pouco mais na parte do estado de São Paulo, né? Que é onde a gente atua mais, mas é uma problemática a nível Brasil, que são a questão das árvores, né? As árvores no estado de São Paulo, elas têm uma condição fitossanitária muito agravada, por estarem em espaços que não pertencem, não são ideais para a espécie, a condição é muito difícil, né? Então eu vejo, a gente tem um sistema que é o tomógrafo, que a gente pode fazer uma tomografia da árvore para a gente ver a condição interna da árvore, né? E muitas vezes a gente não tem o tratamento ideal para aquele estado fitossanitário daquela árvore, né? Isso a gente falando dos fármacos que a gente tem em mãos. Isso seria de grande ajuda se houvesse essa contribuição, né, dos terapeutas a nível floral para aplicar nessas árvores, né? Porque às vezes a condição dela nem é tão crítica, mas como a gente não tem o tratamento ali muito efetivo, o que acontece? Acaba optando por remoção desse exemplar. E é uma judiação, porque a gente sabe que a longo prazo ela vai causar um dano em determinado local, né? De repente, a maioria das vezes são em ruas, estradas, e que podem causar um acidente grave, né? Então a gente acaba optando pela remoção. Se tivesse essa outra condição de um tratamento, né? Já no início a gente identificar uma determinada condição de estado fitossanitário, a gente ter essa condição de começar esse tratamento, seria muito interessante. Mesmo porque uma rua com diversas árvores, a gente sabe que elas se comunicam pelas raízes, né? Todas elas
intercomunicam ali. Uma pode ir curando a outra. De repente, uma que você trata de uma maneira ideal, você pode estar fazendo a cura das outras, né? Chegando isso a gente falando a nível rua. Se a gente for para um lugar onde a gente tem um bosque, imagina, uma árvore ela pode tratar 50 árvores, né? Então é muito interessante isso. A gente tem a qualidade das águas, que também, se nós tratarmos das árvores, a qualidade das águas vão ser mais eficaz também, elas vão subir o nível da qualidade das águas, que a gente sabe que isso depende das árvores também. Nós temos a qualidade do ar, que nós tratando as árvores, nós vamos ter uma melhor qualidade do ar também, né? Lógico, com toda a conscientização, como já foi falado, as pessoas que procuram tratamento para si, como com florais, tudo, elas já têm uma consciência diferente, né? Nessa questão ambiental, do habitat no geral, né? Nós temos uma coisa que eu tenho pensado muito, isso já vem de um tempo, e ficou muito forte agora com a questão dos incêndios florestais que nós estamos tendo, é a questão do tratamento dos animais, né? Nessa questão mais emergencial de animais que sofrem queimaduras, ou infelizmente tem muitos animais que estão precisando ser amputados, né? Nessa realidade que a gente está vivendo. E os florais eu acho que poderiam ajudar bastante nesse sentido, tanto ONGs quanto todas essas organizações que existem, que estão, né, nessa batalha, nessa frente também, né? Nessa questão dos incêndios, acredito que não só para os animais, até as pessoas que estão na frente, no campo ali, né? Combatendo os incêndios, essas pessoas, elas passam por um processo ali bem dificultoso, que pode também ser ajudado, ser oferecido, né? Isso. Nós temos o tratamento do solo. O nosso solo no estado de São Paulo está bem dificultoso também. Nós temos um mapa onde a prefeitura fez um mapeamento onde a nossa área de potenciais áreas contaminadas tem aumentado bastante, né? Esse nível de áreas, esse mapa está aumentando bastante isso, o raio de áreas contaminadas, eles estão aumentando, por exemplo, existe um posto de gasolina, as áreas ao redor já estão sendo cadastradas como áreas potenciais contaminadas, para a gente ter uma atenção maior com essas áreas que pode correr o risco de acidente, né? Ou um vazamento que não é identificado, porque às vezes o vazamento ocorre e só depois de um estrago muito grande que a gente consegue identificar, né? Essa questão da gestão das áreas contaminadas é muito importante, porque às vezes a gente identifica uma área contaminada e a gente faz todo o processo de levantamento do solo, da água, do local, e os níveis de contaminações são baixos. Existem, mas são baixos. O tratamento desse solo ou da água, para haver a total descontaminação, é um processo muito custoso para o munícipe, né? Para o dono da área. E, de repente, entrando uma outra parte, por exemplo, vamos supor aqui os florais, nessa descontaminação, nessa ajuda, isso poderia ser muito bem-vindo, né? Porque a gente não teria tanto esforço, né, com custos, e ser muito mais limpo, um tratamento muito mais limpo para o solo, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, assim, o estado de São Paulo está sofrendo muito com contaminação de solo. Áreas estão ficando abandonadas por conta das contaminações de solo, porque as pessoas elas não querem adquirir uma área que teoricamente vai ser problemática para ela. E de repente o problema se resolve simples e da melhor maneira para o meio ambiente também, porque é menos agressivo o processo de descontaminação, né? O processo de limpeza do solo é menos agressivo. E isso seria muito importante também, a gente ter um respaldo disso, um outro método. Precisam chegar métodos mais efetivos e mais leves, né? Mais leves e efetivos para essa questão.
Nós temos também a questão do clima, né? Que isso é o que é falado todos os dias, esses calores aí fora de época, fora do normal. Eu acredito que não adianta a gente tratar uma coisa, é tudo um todo, né? A gente vai ter que tratar tudo, mas eu sempre falo que eu começo com as árvores, não adianta, porque elas tratam o ar, tratam o solo, tratam a água, tudo são elas que são a base, né? Lógico, tem os humanos aí atrás, porque nem tudo elas fazem sozinha. E o que eu costumo falar também, principalmente voltado para os florais, eles vêm de onde? De onde? Da natureza. A natureza, ela tem o poder de se recuperar sozinha. Lógico, é que se ela tiver uma folga, né? Ninguém vai mexer mais aqui. Então aí eu consigo me recompor, né? Então por que não os florais que são da natureza fazerem esse papel? Eles já são da natureza. É a natureza se curando, né? Com a ajuda dos florais. Eu acho isso extremamente importante e a gente precisa desses outros métodos, dessa conscientização, dessa expansão voltada para essas coisas mais naturais, esses métodos mais naturais, para que a gente possa realizar melhores trabalhos. Porque na questão de meio ambiente, dentro das condições que nós temos, está cada vez mais difícil da gente trabalhar, a gente manter, né, um equilíbrio. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente se empenhando para isso acontecer, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Então eu acho que tudo que vier para agregar nesse nosso meio ambiente, para melhorar o nosso habitat, é muito importante. Até porque a gente tem gerações aí vindo que precisam conhecer, ver e sentir tudo isso que a gente tem o Brasil é tão lindo nisso, né? Tão amplo, a gente tem tudo aqui, a gente não precisa de nada de fora, né? A gente até manda para fora, mas a gente tem tudo aqui. Então a gente precisa preservar isso e recuperar o que nós temos e manter o que a gente já tem. A gente não tem que ficar perdendo mais. A gente tem muita água em abundância, é um pecado terem locais que não têm água potável, né? De repente, esse tratamento das águas, o que é muito importante para a sobrevivência, porque sem água a gente não vai sobreviver, né? Então, essa questão principalmente da limpeza das águas é muito importante. E é isso que eu tenho para contribuir, por enquanto. Se tiverem alguma coisa, a gente completa. Obrigada, viu? Eu queria, antes da Marta entrar, eu queria fazer um comentário aproveitando, né? Essa questão da descontaminação do solo é algo que a gente precisa pesquisar. Então, assim, a gente sabe, tem noção que isso funciona, né? Mas em muito pequena escala. Aí precisaria realmente de uma pesquisa efetiva, científica, de acompanhamento, para que a gente pudesse trazer essa possibilidade, né? Aí a gente sai do âmbito do, não, eu acredito que vai dar certo para poder mostrar ali, né? Essa é uma pesquisa fantástica, né? E ouvindo você, me vem muito assim da capacitação do terapeuta floral, que ele tem toda a potência para trabalhar com isso, mas talvez ele não saiba que ele sabe trabalhar, porque é só adaptar. Então, ouvindo você, me ocorreu muito forte isso, né? Que a gente precisa cuidar da capacitação do terapeuta floral para que ele amplie esse escopo de atuação e possa ter uma atuação efetiva com o meio ambiente. Mas muito obrigada, Priscila. Eu E que eu queria chamar a agradeço. Marta, por favor. Obrigada, Kátia. Obrigada, Priscila. Bom, eu sou a Marta. Praticamente hoje trabalho com florais Dragon o tempo inteiro. Então, talvez eu possa usar um linguajar que vocês não estão acostumadas, então qualquer coisa me pergunta. Mas não sei se vocês sabem, esse ano é o ano do dragão madeira no ano chinês.
E sendo o dragão madeira, foi um trabalho desde o começo do ano, trabalhando com a energia das árvores. E o dragão que rege esse ano é o dragão Diamond, que é o dragão que trabalha com as questões de purificação, né? Então, tudo que a Priscila falou, olha, purificação, né? Dragão. Então, a gente tem feito uma série de viagens, né, e de trabalhos em pontos específicos onde são testados. E o primeiro trabalho foi em Brasília. A gente foi para florais em Brasília, porque né, inspirada na história da chegada do dragão Diamond, da consciência, né, do dragão Diamond, ele trabalha com a consciência dos políticos e das pessoas que trabalham com políticas, né? Então a gente trabalhou muito para trabalhar essa questão do meio ambiente, das pessoas que estão ali para decidir os trabalhos com o meio ambiente, né? Então, de repente eu estou aqui falando de meio ambiente, falei, uau, não estava esperando sobre isso. Mas a gente foi, né, na Esplanada e depois para Pirinópolis, onde tem uma série de cachoeiras, e lá a gente foi trabalhando com os florais a intenção da purificação dos elementos. Então, a gente vai com os alunos, né, com quem quer viajar com a gente faz todo o trabalho com a aplicação dos florais na região. E aí, para aquilo começar a se expandir para Chapada Diamantina, né, onde está todo esse manto cristalino e tal. E né, daí depois, na outra vez, a gente desceu naquela serra do mar, e era uma entrada onde, teoricamente, estaria uma questão ali de óleo e estava dificultando o acesso de baleias e golfinhos na região. Então, a gente foi trabalhar a energia do mar, e de repente, quando eu olho, não sei se vocês acompanharam na internet, né, com aquele 100 baleias e não sei quantos golfinhos chegando na região, eu falei, uau! E a gente desceu com mais de 20 pessoas, a gente borrifando, intencionando. Então, naquela época tinham tido muitas queimadas, muito trabalho com os animais queimados. A gente foi intencionando tanto para as árvores quanto para os animais queimados, e aí conseguiu fazer uma limpeza do campo, né, de consciência ali, que eu achei bem interessante. E o último que eu estava comentando com a Kátia, que eu queria falar um pouquinho mais detalhadamente, é São Francisco, que é mais ou menos perto de São Caetano, São José, e era um município, né, São Francisco Xavier. E tem um grupo, né, lá que começou a trabalhar essa questão ambiental com crianças, então ela chama o Grupo Ritos, e lá depois começou a crescer, então eles estão agora plantando sementes de mata nativa, estão trabalhando com conscientização das crianças sobre a necessidade de plantar sementes de mata nativa, é, fazendo um berçário mesmo, né, para as sementes, e aí a gente foi lá com o floralzinho também, apoiando e vendo como essas sementes vão se desenvolver. Então, a gente está acompanhando esse trabalho lá. E como interessante, a primeira vez que eu fui lá fazer um trabalho, né, no sítio, e tal, fazer um trabalho de Feng Shui, os indígenas locais tinham pedido, porque eles falaram que nós, brancos, né, ou nós, assim, estávamos muito desconectados com a consciência da natureza. E ali seria um ponto onde voltaria esse trabalho de novo com a consciência ambiental. E naquela época a Kátia estava meio. Era outra Kátia, tem várias Kátias na minha vida. Essa é a Kátia Ura, do Hits. Ela estava meio desanimada, porque ela falava que as pessoas lá na região estavam desanimados. E ela, depois desse trabalho, começou a movimentar esse grupo. Então, grupo de pais, ela junta a escola, junta a prefeitura, agora está juntando o SESC. Então, eles estão fazendo um grupo onde eles vão trabalhar todo esse trabalho, as sementes e eu achei interessante que a Priscila falou, né? Se uma árvore cura várias árvores, quem sabe a partir de lá a gente pode também levar várias árvores que vão curar essa região, né? Que a gente chama da Serra da Mantiqueira, que é onde, que a gente está trabalhando o tratamento, né, da região. Então, achei bem interessante. E aí, da última vez, a gente subiu agora no dia 7 de setembro, onde estavam tendo muitas queimadas. A gente subiu bem no dia das queimadas, então dá para ver alguns pontos, assim,
a gente borrifou, intencionou, fez uma limpeza local e pelo menos por agora veio aquela chuvona, né? Então acho que deu uma acalmada. Então, assim, tem realmente uns respaldos, né? Que a gente vê algumas respostas chegando. São alguns florais que a gente está testando de descontaminação, então depois a gente pode conversar com a Kátia para ver como a gente pode realmente utilizar esses florais nas áreas contaminadas, a gente fazer um estudo mesmo se descontaminou, se ajudou, e aí eu tenho interesse mesmo, porque eu acho que essa parte de contaminação de solo é uma coisa que me preocupa profundamente. E aí eu achei fantástico toda essa experiência que a Priscila falou, porque casa com aquilo que a gente está fazendo das iniciativas que todo o floral, né, todo o sistema tá começando, né? Como se fosse um bercinho, a gente está trabalhando para entender como vai chegar nesse processo, né? E aí, por último, foram as abelhas, que aí depois, quando a gente terminou, né, todo o trabalho, veio todo um trabalho tanto dos apicultores de pedirem ajuda para as pessoas do floral, como o ponto holístico do mel e da abelha. E aí como as pessoas, né, que trabalham com florais podem ajudar nessa visão mais holística os apicultores. Então eu achei fantástico porque começou aquele, como você falou, né, começou a ver tudo de uma forma só e juntando essas pessoas que tem essa vontade de fazer a coisa diferente, de fazer. Então, eu senti um movimento acontecendo, assim, sabe? Isso me deixou o coração quentinho. É aquela história, a gente sabe que pode não ser salvar todo mundo, mas quem sabe são iniciativas que podem se expandir, né? Porque a importância de conscientizar as pessoas da consciência da natureza, né? Isso que é o objetivo de todas essas jornadas. Então, além depois eu escrevo, falo, né, ponho na internet, e aí por último foi a ajuda do Muriqui, que aí o Muriqui ele pediu ajuda e a gente estava trabalhando, porque ele era o grande semeador, né, da mantiqueira, então eu trabalhando com a igreja do Muriqui, e aí a história é que ele é tão legal que a sociedade precisa aprender com os Muriquis, porque eles conseguem, eles se ajudam, eles se abraçam, né? Quando um erra, o outro abraça. A gente esqueceu um pouco disso, então trazendo a força do Muriqui também nessa história toda. Marta, Muriqui é macaco, né? Isso, porque quando teve a história, né, das espécies em extinção, veio muito mico-leão dourado, que é mais da região do Rio de Janeiro. O muriqui é dessa região de São Paulo. Ele cuida de toda essa parte da Mata Atlântica de São Paulo mesmo. E é muito bonitinho. Eu não conhecia ele, eu fui conhecer indo para lá, ouvindo as histórias do muriqui na região. Então, eu falei, olha, interessante isso. Legal. Uma coisa que é muito importante, assim, você falou do trabalho com as sementes, né? Sim. Nossa, não sei se vocês já estão usando, mas borrifar as sementes com as essências de campos de consciência, nossa, facilita muito a brota. Sim, é o que eu deixei para Kátia, né? Então, ela fala, ela chama de berçário, são os bebezinhos dela, né? Então, são mais de, parece, hoje já tem 10 mil sementes que ela Uau! está fazendo a brota para poder reflorestar. E ela fica tão desesperada, ela falou, ai, Marta, não vai dar tempo. Eu falei, calma, Flor, vamos fazer o nosso trabalho. Mas é muito legal porque lá ela já está movimentando, por exemplo, 70 pessoas, são famílias, né? Pessoas que depois vão chamando as pessoas da escola e vai gerando um movimento na cidade, né? Isso que é legal que, na verdade, também precisaria ser feito algo nesse sentido, não só do fazer, mas da conscientização, né? E de várias áreas que também têm interesse, né? Educação, pessoal da saúde, né? Então, fazer esse conglomerado para conscientização desse processo que ela está fazendo lá é bem legal. Depois chamar Puxirum da Esperança. Puxirum porque é mutirão, então, em Guarani, né? E aí junta todo mundo da cidade em prol da floresta, assim, é muito legal. Nossa, que delícia.
Marta, você falou florais, mas você está trabalhando especificamente com as essências Dragon Light, né? Esse Nesse caso das processo. florestas, sim. Tá. No Nossa, caso das que florestas, legal. sim, e são alguns que. Aí então deixou comigo para testar, principalmente a questão da contaminação do solo. Então, por isso que eu achei que interessante a gente colocar em prática Perfeito. mesmo, né? Pegar um solo, ver qual a área que ele atinge, como que trabalha. Então, acho que isso daria para depois pegar um lugar, né, específico para a gente poder estudar com mais detalhe. Sim. No Rio Grande do Sul, né, perante a essa emergência, mais especificamente com as enchentes, né, os solos foram muito contaminados, muito contaminados. E já tem pessoas tentando, né, pelo menos borrifando aquilo, os emergenciais que foram para o SOS Florais já estão borrifando e entrando em contato mesmo, porque precisa ser. A gente está colocando, né, na intenção de que dê certo. Mas precisa realmente de uma pesquisa, porque é uma coisa muito interessante. Muito interessante. E um outro detalhe para o que a Priscila falou, de um custo baixíssimo. Baixíssimo. Né? Além de ser super ligado à natureza, vindo da natureza, também tem essa questão econômica, né, que facilita bastante. Mas, Marta, nossa, muito legal, obrigada. E agora Obrigada, vamos ouvir a Kátia. prata da casa, Filomena. Olá a todas, gratidão. E acho que muita outra, né? Essa que é a ideia aqui. E um pouco diferente do que a Marta, eu costumo dizer que eu estou trabalhando com uma nova forma de trabalho dentro das terapias florais, né? Algo assim que a gente ainda até então não tinha pensado, né? Então, eu atuo totalmente de uma forma à distância, né? Então, eu entendi que uma vez que eu pensei, né, as outras práticas que a gente faz não tem tempo, espaço e dimensão, né? O floral, então, ele tem uma energia muito sutil, né? Então, por que não também trabalhar com floral desta forma? Isso tudo me veio, vou contar aqui rapidamente, né, um caos. Me veio porque depois que a gente fez um movimento pelo planeta em 2023, um simpósio, né, junto com a Kátia e todas as outras canalizadoras dos florais, dos sistemas. É, eu já trabalhava já com essa conscientização ambiental, afinal de contas sou bióloga, sempre gostei desse movimento do planeta, mas com outras práticas. E aí, a partir desse momento que começou a vir toda essa questão das enchentes, né, do Rio Grande do Sul, e da gente não poder ir até o local efetivamente, né, eu pensei, poxa, por que não trabalhar, testar, né, trabalhar de alguma outra forma? E, consequentemente, aconteceu uma coisa também nesse meio tempo, que vou contar rapidamente, né? Que uma cliente minha pediu para que eu tratasse o filho dela, né? Totalmente à distância. É, ela concedeu esse livre-arbítrio, né? Para que eu tratasse ele. Ele tinha problemas com questões de drogas, né? E eu falei, bom, vou tratar totalmente à distância essa pessoa, então vamos ver se vai funcionar, né? E comecei a utilizar os florais com ele, com essa pessoa. E ali eu percebi que estava dando bons resultados. E aí eu falei, bom, isso é para um ser humano, mas por que não replicar isso para a natureza, né? Então eu passei a utilizar as essências florais dos sistemas que eu trabalho, que é o floral de Bach e Saint-Germain, para questões do meio ambiente. Então, eu coloquei aqui, principalmente para as questões de enchentes, né? Porque é o que a gente estava vivenciando no momento, e é algo que eu também já vivenciei junto na minha vida durante muito tempo, né? Então, eu coloquei primeiro para as enchentes, agora para as questões das queimadas, já coloquei também para as questões de desmatamento, que é o que a gente vem vivenciando também muito, né? Nesse momento, para as questões de deslizamentos, que é algo também, o solo também como um todo, né? Não só o contaminado, mas os solos também muitas vezes estão tendo muitas erosões, né? A gente vê muito isso, e os deslizamentos, essas áreas secas, né, que estão também acontecendo nesse movimento, esse movimento das mudanças climáticas, né? Então eu fui trazendo um pouquinho do que eu fui sentindo, né? Eu li ali sobre o floral e fazia uma analogia para a mãe natureza, né? Então eu fazia essa analogia e até para o vulcão. Eu até fiz uma analogia aqui para o vulcão do Holly, né? O Holly, ele do floral de Bach, por exemplo, ele traz aquela coisa
da pessoa que está com raiva, né? Então, para acalmar aquela agressividade, né? Então, o vulcão ele tem essa coisa do elemento fogo, né? Da explosão, né? Que ele sai ali, ele acaba saindo em erupção e tem aí toda aquela lava. Então, eu comecei a pensar, por que não utilizar, né? Nesses movimentos, né? Tem outras questões também para plantas invasoras, porque muitas vezes elas acabam também atrapalhando, né, o ecossistema, aquele habitat total ali. Então, para as catástrofes naturais, né, que a gente vem vivenciando, essas mudanças climáticas, questões da agricultura também, né, no sentido de que muitas vezes a planta é uma plântula, né, como vocês falaram, o berçário aí, né, ela é dificultosa ali para poder não tem todos os hormônios ali para crescer, para se desenvolver bem, então também eu acredito que talvez vá auxiliar, né, dentro desse movimento. E no quesito também das florestas como um todo, né, questões que a gente também vê muito nessa questão das florestas, tanto do desmatamento, deslizamento, as questões, às vezes, como a Priscila comentou também, né, das árvores que às vezes estão com a fitossanidade um pouco prejudicada e pode, né, também acabar ocasionando ali todo um desequilíbrio total naquele ambiente, né? E mau uso das águas, a gente está vendo muita contaminação também de águas, não só contaminação, como a poluição, muitos lixos, né, muitas coisas acontecendo nos mares. Então, trazer esse movimento da poluição do ar também, né? Então, trazer esse movimento de trabalhar com uma coisa que é um pouco intangível ainda, né? Mas de fazer esse movimento, até como que eu faço, né? Geralmente eu utilizo um pouco do que a gente aprendeu na radiestesia, então eu faço um testemunho, né? Vou explicar aqui até para vocês. Geralmente eu gosto de trabalhar. Opa, caiu. De trabalhar com decágono, eu coloco o testemunho aqui, escrevo qual é a situação. Então, por exemplo, queimadas, eu posso tanto especificar o local, né? De repente, queimadas no Pantanal, na Amazônia, como eu posso só colocar queimadas nas florestas. Depende muito de cada caso. Tem vezes que eu especifico bem, né? Então, eu especifico, coloco queimadas no Pantanal, na Amazônia, e eu coloco a intencionalidade ali daquele local. Então, é um movimento onde eu vou estar conectada com essa situação e aí eu coloco as essências florais. Muitas vezes eu combino também, né? Tanto o sistema Bach quanto o Saint-Germain, para que possa atuar ali dentro daquele movimento, né? Então, é algo assim um pouco, vamos dizer assim, inusitado, né? Que eu faço com a intencionalidade aqui mesmo da minha casa, do meu consultório, mas que é algo que vai ser muito útil em questões que, como a gente já vivenciou, né? As enchentes no Rio Grande do Sul teve um certo momento em que não podia se ir até o local, né? Muitas vezes um tornado, você não pode ir lá, né? Então, o vulcão também, né? Você também tem que fazer com essa intencionalidade. Então, tem situações que não tem como a gente ir até o local, ou porque está realmente muito fora de acesso, né? Ou porque realmente a situação está tão caótica, uma catástrofe tão grande que não tem como. Então, essa é uma maneira da gente atuar de uma forma muito simples, muito rápida, muito menos custosa também do que você ir até o local, né? Então, é uma forma que eu encontrei de ajudar aí a Mãe Natureza, né? Para que a gente possa trazer essa intencionalidade, né? Porque a gente costuma dizer no xamanismo, né? O que vale é a intenção. É a intenção que você está colocando ali naquele ambiente, né? Naquela situação. E a intenção, ela não só vem a intencionalidade do terapeuta, mas como vem a intencionalidade da energia sutil do sistema que você está trabalhando. E eu acredito que o Dr. Bach, provavelmente, lá quando ele iniciou, ele trabalhou da forma que ele conseguia no momento, né? Ele que criou todo esse sistema maravilhoso, descobriu a energia das plantas, né? A cura delas através dos orvalhos, enfim, de toda a forma que ele trabalhou. Mas eu acredito que, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, né? A gente foi evoluindo e existe uma evolução hoje em dia na terapia floral. Hoje em dia a gente entende que a terapia floral é um campo de consciência, né? Então, sendo um campo de consciência, a gente sendo parte da natureza e a gente trabalhando com parte da natureza aqui,
também, por que não utilizá-la desta forma, né? Eu acho que a gente está agora no movimento também acompanhando uma evolução planetária, né? Daqui para frente as coisas vão ser muito mais úteis. Nós estamos num movimento agora muito de utilizar a era de Aquário, né? Que é um movimento do ar, que é um movimento muito sutil, né? Que é esse movimento de você trazer as coisas de uma forma muito mais sutil, muito mais quântica, muito mais cósmica, né? Então, é essa forma que eu trago, né? E eu achei aqui uma forma de trazer esse movimento. E lógico que talvez tenha terapeutas que não se adequem a esse tipo de forma. E tá tudo certo, né? Porque cada um tem a sua forma também de trabalhar, tem a sua forma de sentir como deve fazer o seu trabalho, né? Mas é uma forma também que é possível, né? E é isso. Eu sou Filomena e assim falei. Gratidão. É muito especial, Filomena, você falar isso, né? Tudo está mudando, né? A terapia floral também tem que mudar no atendimento humano. E o terapeuta floral, ele pode atuar muito nessa questão de mitigação dos efeitos, porque são coisas novas, né, que a gente não está esperando. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E aí, nesse sentido, essas possibilidades que as essências de campos de consciência trazem, todas elas, né, é muito interessante, muito interessante. E eu queria colocar uma coisa para vocês, obrigada, viu? Dentro do Movimento pelo Planeta, né, o meu coletivo, que é o Grupo Vici de Pesquisa e Ensino, ele atua com plantas, solos e sementes, né? E nós percebemos que quando elas são tratadas, né, com as essências, elas respondem muito bem. Então, assim, a planta cresce super rápido, o solo fica mais produtivo. A gente trabalhou mais com produção do que a coisa da contaminação, ainda não, mas fica mais produtivo. A semente germina mais forte, né, mais vigorosa. Mesmo que a atuação seja à distância, por intencionalidade, como a Filomena colocou, né? Agora, quando nós atuamos ali, colocando a gotinha na semente, a semente fica floresce, brota, né? Super bonita e cresce, você está vendo, você está pegando, você está gotejando e você vê acontecer. Quando a gente pega a nossa própria essência, que às vezes dá o prazo, né, para tomar durante tantos 21 dias, e aí sobra um tanto de essência, a gente fala, usa nas suas plantinhas, na água das plantinhas. Todo mundo vê as plantinhas ficarem fofas, lindas, maravilhosas, crescer, tá? Mas quando a gente trabalha por intencionalidade, quando você atendeu o cliente floresta, o cliente rio, fica difícil de perceber os resultados. Nessa experiência que tem tido, né? Uma única vez, que foi muito evidente, assim, o fogo estava chegando muito perto de um abrigo de macacos, né? E já estava chegando muito próximo do alambrado, estava cercando o local onde eles estavam, estava uma situação muito desesperadora. Nós corremos, trabalhamos com as mesas radiônicas do sistema Dragon Light, né, que a Marta dá curso, inclusive, e nós nos juntamos aqui em casa mesmo, eu, minha filha e quem podia na hora, né, também com as essências e com a intencionalidade das outras pessoas, o nosso grupo começou a trabalhar em cima disso e estava chegando muito próximo, de repente foi embora, se afastou, né? O prejuízo teve algumas por causa da inalação de fumaça, mas foi contornável, né? Então, assim, e aí vem a pergunta, né? Como provar, né? Foi o vento que levou embora? Foi realmente a intencionalidade do grupo? De repente também não tem que provar nada mesmo, né? A gente faz e entrega e fica muito feliz com aquilo que a gente tem de resultado. E eu queria perguntar para vocês, como que funciona isso para vocês, né? Essa esse não retorno, não é um ser humano que fala, melhorei, estou ótimo, né? Como que fica esse lidar com a natureza eh, sem uma resposta tão evidente? Como é que vocês lidam com isso? Filomena, quer É, começar? pode ser.
Ou a Priscila, vocês que sabem. Eu só quero fazer um comentário sobre o que você acabou de falar, da questão do, não tem problema, o importante é o resultado, né? Não tem problema a gente provar. É, eu concordo, que a intenção é maior, né? A intenção é solucionar o problema, né? Que nem a intenção de vocês era estagnar o fogo, independente de como isso fosse acontecer. Mas eu acho importante o resultado, a prova do resultado, por quê? Para a gente conscientizar. Porque muitas pessoas só se conscientizam com o ver para crer, né? Então, isso é muito importante. Eu falando da parte técnica, a gente pode fazer de diversas maneiras isso, um estudo para fazer artigo, para a gente ter a comprovação disso, Não, e né? ter como Marta tem replicar, vários. né, Priscila? Ter como replicar é essencial. Sim, sim. Estudos E são essenciais, são muito exatamente essa a intenção, até para vocês provarem para outros terapeutas de que é possível. Tá aqui, é possível. A Marta tem vários cases aí de sucesso, né? Que pode contribuir muito. A Filó, com toda essa questão do ser à distância, mas é comprovado. Por exemplo, se comprovar para todo mundo que pode, a gente teve essa questão dos incêndios, imagina 200, 300 terapeutas florais, vamos se reunir no mesmo horário para fazer isso com essa potência. Imagina a potência disso, né? No resultado final. É muito importante, eu falo, o resultado final é o mais importante? Porque essa é a intenção. Mas a comprovação também é muito importante. E aí é onde Kátia, junta a parte técnica com a parte dos florais, a parte técnica dos florais com a parte técnica ambiental, né? Para a gente se unir, eu acho que isso é muito importante, a gente se unir para que a gente faça acontecer da melhor maneira, para que tenham os resultados, as comprovações, para que isso se propague, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, sim. perfeito. Kátia, mas é engraçado assim, quando você me perguntou dessa questão da comprovação, no trabalho das baleias, eu trabalho com as baleias já há um tempo, né? Quando elas pediram, né, eu levei a minha mesinha lá fazendo manual, né, trabalhando no campo de consciência das baleias. E aí eu não vi nenhuma baleia, né? E aí depois eu falei assim, bom, que eu fiquei igual você. Poxa, será que funcionou? Será que não funcionou? Vocês não vão nem me dar um recadinho? E aí, né, por consciência, conversei com elas. Eu falei assim, gente, eu vim de longe, eu sou de São Paulo, da Bahia. Vocês podiam, sabe, né, dar uma confirmada que deu certo. Aí daqui a pouquinho elas falaram assim, deu certo. Eu falei, mas vocês podiam aparecer, só dar um oi, né? Eu queria ver vocês. Aí ela falou, tá bom, vamos ir em 5. Aí chegaram assim, depois daqui a pouco o meu marido falou, a gente não vai ver baleia nenhuma, não. Elas falaram, vão chegar em 5. Aí daqui a pouco aparece uma assim, aí depois ele falou, nossa, uma baleia. Eu falei que eles iam chegar. E aí depois na frente do nosso barco veio uma mãe e um filhinho daquela baleia franca, né? Levantaram assim, dando um tchauzinho pra gente. Ah. Então, eu sou meio teimosa, então às vezes eu peço provas. Eu não consigo só falar, ai, gente, universo, entreguei pra vocês, tá tudo certo. Não, realmente é Mas uma delícia, né? É eu uma acho delícia, incrível. porque, nossa, eu acho que tá bom, a gente faz entrega para o universo, tá tudo certo. Mas, por exemplo, esse dia dos macacos a gente chorou tanto. Quando o fogo mudou, a gente chorou tanto, mas chorou tanto. E foi uma coisa tão forte para a gente, né? Já não faz mal, o importante é que eles estão tão liberados, eles sobreviveram, né? Mas realmente é isso que vocês falaram, né? Se a gente conseguisse juntar, né, a força do coletivo. Então, no sistema Dragon, uma vez por mês, pelo menos, a gente tem o ritual da prosperidade, sempre se trabalha com o planeta, né? E alguns outros momentos também, e outros coletivos também
estão se juntando, né? E a gente teve momentos no começo das enchentes, de juntar um monte de gente. A gente marcou um dia, perto do Dia do Meio Ambiente, e todo mundo fez tudo que sabia. A gente juntou todo mundo, cada um fez uma coisa mais diferente que o outro, né? E todo mundo trabalhou em prol do planeta. Foi muito legal, muito legal. Mas, Filomena, você queria falar? Sim, sim, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, né? Realmente é algo assim que, por enquanto, é algo muito novo, né? Como algo muito novo, essa coisa de trabalhar com intencionalidade, com o sutil, a distância, então realmente é intangível, não se tem um resultado ali palpável, né? Mas eu acredito que o quê? A gente está trabalhando, por enquanto, literalmente para apagar incêndios, né? Nesse sentido de vamos lá atuar aqui nessa questão da seca, nessa questão da enchente, na questão das queimadas. É a mesma coisa, vamos dizer assim, que o poder da oração, né? As pessoas que não são, que são leigas, elas usam o poder da oração. E aqui a gente está usando a intencionalidade e o poder das plantas, né? Que tem resultado? Tem, mas não é tangível, né? Eu acredito que a longo prazo vai ser, né? A longo prazo vai ser. E a gente, uma coisa até que foi legal, né, que a Priscila falou, realmente trabalhar nesse coletivo, ele auxilia muito. Por quê? Porque o coletivo, não só quando for para apagar incêndios, né? Quando tiver uma situação ali emergencial, mas até no sentido da prevenção, né, da precaução. Então, pelo menos uma vez por mês ou mais do que isso, sempre fazer para intencionalidade, né? Seja dos mares, das poluições, das queimadas, dos deslizamentos, para situações que a gente vivencia, né? Então, eu vou até contar aqui uma coisa rapidamente que me aconteceu, acho que foi por volta de fevereiro desse ano, né? Eu estava em Águas de Lindóia, eu tenho um grupo, né, chamado Elementais da Natureza, eu trabalho muito com essa energia dos elementais da natureza. E, particularmente falando, eu converso com eles. Assim como a Marta conversou aí com os dragões, né? Conversa também com as baleias, né? E eu estava de frente para uma floresta e eu fui literalmente chamada por 3 dias seguidos durante a madrugada e eles me pediram para que fizesse justamente para esses movimentos. Eu achei até bem interessante porque foi a ordem que foi acontecendo as coisas, né? Primeiro para as enchentes, depois para as queimadas, depois eles pediram para que eu fizesse para o ar, para tornados. Eu falei, opa! Eles pediram para que eu emanasse energias ali para o meio ambiente, para essas situações da natureza, né? Até uma coisa que eu não falo para todo mundo, agora estou falando aqui bem explicitamente, né? Mas porque às vezes a ciência, e eu sou bióloga e mestre em biodiversidade vegetal, já trabalhei com pesquisa já, então a ciência ela é muito, vamos dizer assim, lerda nesse sentido, né? Com todo respeito a todos os órgãos ambientais. E infelizmente a gente não tem um governo que queira investir, né, em ciência. Isso acontece tanto na área ambiental quanto na área de saúde, tá? Eu já trabalhei nas duas áreas, então a gente vê muito isso. Então é algo assim que a gente tem que fazer, talvez, a pesquisa por si próprios, né? Fazer essa pesquisa por si próprios, não depender de nenhum governo em si, né? De nenhum órgão em si, mas de fazer esse movimento, né? E a natureza tem pressa, é isso que eu percebo, né? A vida do planeta aqui tem pressa, né? Então, lógico, é importante essa questão da gente ter uma comprovação? Sim, né? É algo que a gente precisa no nível científico. Mas se a gente atuar num coletivo e vamos usar a palavra da Marta aqui, né? Jogar para o universo, né? E deixar as coisas fluírem, a gente vai perceber a longo prazo esse movimento, né? E a gente tem coisas também que talvez a gente não consiga medir com tanta facilidade, né? Como eu já trabalhei com pesquisa com câncer e é muito difícil, é muito complexo, né? O sistema inflamatório do câncer. Então é algo muito difícil às vezes de você achar cura para todos os tipos de câncer. Eu estou querendo dar essa analogia aqui. Então também é a mesma coisa para o ambiente. Às vezes é muito difícil achar
algo tangível, né, resultado ali para todas as questões. Mas talvez a questão do solo, né, a gente consiga, talvez a questão das plântulas, né, das plantas em si, agricultáveis, ou mesmo das florestas, a gente consiga, a poluição do ar, tem coisas que vão ser mais tangíveis que a gente vai conseguir com mais propriedade, né, ter esses resultados aí, talvez a longo prazo, né? Então, é algo assim que a gente vai aos poucos, né? Talvez juntando esse coletivo, né? E até contando uma situação que aconteceu, eu tenho um grupo, né, que chama Elementais da Natureza, que é de clientes, de amigos, de terapeutas, enfim, tem várias pessoas. E tem um outro grupo que chama Reiki Cura, que é um grupo só de terapeutas reikianos, terapeutas florais, terapeutas integrativos, né? E de quinta-feira eu faço esse movimento. Inclusive, ontem eu fiz, né? Fiz esse movimento com a intencionalidade, chamando os terapeutas para ajudar a fazer o reiki, terapia floral, seja o que for, e chamando também as pessoas, né? As pessoas que são leigas, vamos dizer assim, né? Para também atuar ali de alguma forma na intencionalidade, né? Com uma oração, ou com um mantra, com uma palavra positiva, enfim. E a gente fez esse movimento, né, para as queimadas, pedimos para que viesse chuva. E coincidência ou não, foi muito interessante, porque bem na hora que a gente tinha terminado, começou a chover aqui, né, onde eu estou. Então, assim, tem coisas que eu não sei dizer se isso foi realmente o poder da intencionalidade de uma egrégora toda reunida, né, que fez esse movimento de chover, ou se já ia chover mesmo, mas querendo ou não, é algo que já trouxe para a gente uma certeza da fé, né? Porque a intencionalidade a gente trabalha com a confiança de que aquilo vai dar certo, com a confiança de que aquilo vai dar um resultado, né? E não só na intencionalidade, né? Na verdade, os cientistas também trabalham dessa forma, né? Quando eles pegam ali algo para fazer, né? A primeiro momento, né? Depois que eles vão descrever ali realmente se estatisticamente deu certo ou não, né? Então, essa é a minha fala aqui nesse sentido dessa contribuição, né? De trazer assim, por enquanto, não temos um resultado tangível, né? Mas quem sabe a longo prazo e com todo esse movimento de ancorar várias parcerias, né? Entre terapeutas florais, biólogos, órgãos ambientais, enfim, né? Uma estrutura toda, de repente, pode, ou até mesmo das canalizadoras dos sistemas, né? A gente pode também fazer uma prática entre si, né? Para poder trazer esse resultado, né? Que talvez seja também necessário para replicar, tanto para terapeutas quanto para pessoas, a população em geral, em determinados locais, para poder auxiliar dentro desse movimento o meio ambiente, as situações que ocorrem, né? Essas catástrofes naturais. Então, nesse sentido. Gratidão. No ano passado, exatamente há um ano, né? Nós tínhamos ouvido o secretário, né, o Guterres, dizendo que tínhamos entrado num período de ebulição climática, na era da ebulição climática. E aí, isso, durante o primeiro seminário da Abracampo e segundo simpósio SP Flor, que aconteceu exatamente nessa época, um ano atrás, nós trouxemos, né, essa mobilização conjunta gerou a ideia da gente criar uma carta pela Mãe Terra e o movimento pelo planeta. E o movimento foi interessante, o movimento pelo planeta, que nós temos o pessoal que trabalha à distância, que trabalha com reiki, com xamanismo, com mesas radiônicas e tal, e tem o pessoal que pelo menos tinha a intenção muito forte, antes de começar as enchentes, né? A gente estava muito direcionado para pesquisa. Então, a pesquisa com o solo, a pesquisa com a água, a pesquisa com os animais e tal. Quando estourou a situação do Rio Grande do Sul, né, no comecinho de maio, a gente redirecionou, todos os coletivos redirecionaram para poder ajudar aquela situação de catástrofe, né? E agora a gente está retomando, também de novo chamando o povo do movimento, porque assim, são muitos coletivos, né? E a ideia é ter o movimento como um local de encontro dos coletivos, que são completamente independentes. Então a gente tem rodas de partilha de saberes e fazeres
para fazer essa troca, né? E a gente está mudando, então, agora o direcionamento para o que a gente pode fazer efetivamente, porque pelo andar da carruagem, a coisa, né, desafios serão colocados. E a gente vai ter que realmente, como a Filomena falou, agir muito rápido e efetivamente, quer em loco, mexendo, porque a gente teve um povo todo que foi lá jogar floral em cachoeira, jogar floral no rio, trabalhar com a terra. E tem o pessoal que vai trabalhar por intencionalidade. Tudo isso é muito interessante. A gente está com muito material de pesquisa também. Se levantou muito, se fez se trouxe muito material para análise. Mas até que isso seja feito, a gente vai tentando fazer o melhor possível, né? E direcionar esse trabalho, trazendo as pessoas. Assim, o Movimento pelo Planeta tem um aninho, a gente plantou, e ele, né, está começando a brotar, mas tomara que isso possa ajudar bastante gente, né? Meninas, então deu o nosso horário, né? Eu agradeço assim imensamente a vocês pela partilha assim de tantos conhecimentos, de tanto carinho. Foi muito amorosa, né? Essa roda. E também eu agradeço a nossa audiência, né? E convido a todos para assistirem a palestra sobre as sementes deixadas por Eduard Bach. Isso vai ser dia 24 às 19 horas no canal do YouTube. E se você está assistindo depois, é só ir lá no canal do YouTube da SP Flor, que é @spflor_SP. Ou colocar SP Flor, que eu acho que é um que tem mesmo, e assistir essa palestra de amanhã, né? E vocês encontrarão os contatos das nossas convidadas na descrição desse vídeo. Então, meninas, muitíssimo obrigado e a todos, muitíssimo obrigada.